Hoje nós estávamos discutindo isso exatamente num dos canais do Portal Paz, que é do Grupo dos Trabalhadores, né. Até quando orar por um desejo que não sabemos se vamos conseguir ou não? Até quando continuar insistindo em nossas orações? Estou perdendo a fé, gratidão. Wender, o que eu vou falar pode não ser aquilo que você mais gostaria de ouvir, tá? Mas porque é dolorido, né, porque realmente para a gente falar a verdade, a gente vai precisar, mexer em feridas, tá. Enquanto nós rezarmos apenas para pedir coisas, dificilmente nós alcançaremos. Dificilmente nós alcançaremos. Porque a nossa fé, ela não pode estar baseada em interesses. Se eu ganho, eu acredito, se eu não ganho, é porque ninguém me escuta. Isso é muito típico, e isso ocorre comigo também, não se preocupe, não é algo direcionado a ti, por favor. Mas quando a gente está agindo dessa forma, é porque a gente está agindo como criança. Não, se eu não jogar, eu levo a bola embora, eu vou levar a bola embora, né, ou seja, se eu não jogo, não tem futebol. É mais ou menos isso que a gente pensa. E a gente não se dá conta que a espiritualidade, ela olha além do nosso nariz. A gente consegue enxergar o máximo um palmo na frente do nosso nariz, no máximo. E olha que um palmo é sendo muito otimista em relação à visão espiritual que nós temos, porque nós somos cegos espirituais, Wender. Nós somos muito cegos. Eu pedi muitas coisas à espiritualidade, e eu trabalhei tanto essa espiritualidade, tanto, são 23 anos dedicados à espiritualidade, de uma forma que vocês não têm ideia, né. Eu deixei de lado muitas vezes minha família para trabalhar e levar a sério a espiritualidade. Quantas e quantas vezes chegava de viagem, em vez de ir para casa direto, só largava as coisas dentro de casa e ia para o centro espírita, porque tinha trabalho, ou nem descarregava o carro, parava o carro na frente do centro espírita e ia direto para o trabalho, depois de um dia de trabalho e de viagem. E assim foi minha vida toda, sempre me entreguei. Então eu fiz muitos pedidos à espiritualidade. E os pedidos que eu fiz, eu nunca alcancei eles. Os que eu fiz, eu nunca alcancei eles. Eu pedi muito a espiritualidade para ser professor de uma universidade. Pedi muito para ser um professor. Estudei, fiz coisas que eu tenho certeza que muito poucos dos que estão aqui aguentariam fazer o que eu fiz. Tenho certeza absoluta disso. E não é querendo, meritória, dizer que eu estou me gabando porque sou forte. Não, mas eu sei que não fariam. Vocês não comprometeriam 110% do que vocês ganham, viajando toda semana do Rio Grande do Sul para Salvador, por 1 ano e meio. Toda semana. Toda semana eu ia a Salvador para fazer meu mestrado. Segunda-feira, de manhã eu ia a Caxias do Sul, trabalhava à noite na orquestra em Caxias do Sul, saía de Santa Maria, ia a Caxias do Sul, trabalhava em Caxias do Sul. Na madrugada pegava um avião, ia para Salvador, tinha aula terça de manhã, terça de tarde, terça de noite, quarta de manhã, quarta de tarde, quarta de noite, quinta de manhã, quinta de tarde eu pegava um avião, voltava a Porto Alegre, ia para Caxias, tinha ensaio da orquestra em Caxias, chegava meia-noite em Porto Alegre, 4 da manhã eu estava em Santa Maria, 4 da madrugada de sexta-feira, às 7 da manhã eu estava no UFSM, dando aula, sexta e sábado. Domingo começava tudo de novo, ainda fazendo mestrado e ainda fiz meu mestrado em 1 ano e meio. Ou seja, eu pedi a espiritualidade e eu me dediquei para esse concurso. Mas eu me entreguei de alma, eu não fui aprovado. Foi reprovado de uma forma traiçoeira, muito traiçoeira. E eu falo abertamente, não tenho mais mágoa, mas eu fui, de uma forma traiçoeira, fui reprovado no concurso. Não foi por não ter méritos, foi por FDP das pessoas mesmo. E não desanimei da espiritualidade, continuei trabalhando para a espiritualidade. Aí depois disso surgiu uma outra possibilidade de emprego, e eu me atirei nessa possibilidade de emprego e vivi esse emprego muito bem. O que aconteceu? A espiritualidade me tirou isso também. Também me tirou esse emprego.
E hoje, isso que eu estou contando a vocês, esse do concurso tem 8 anos já, irmão. Eu terminei de pagar as dívidas do mestrado agora, no metade do ano. As do mestrado eu terminei de pagar agora na metade do ano, né? E, e agora tem as outras, mas essas pararam. E aí hoje, 8 anos depois, eu vejo que o meu pedido foi atendido. Eu me tornei um professor. Eu me tornei um professor de almas que libertam pessoas, que libertam mentes, e que eu não vou ter só 5 ou 6 alunos, 10 alunos por ano. Eu tenho 48 mil alunos que assistem periodicamente às minhas aulas e que fazem eles pessoas melhores em qualquer área de trabalho. Então, aquilo que eu pedi, a espiritualidade me deu. Eu pedi trabalho, eu tenho trabalho. Eu pedi para ensinar, eu estou ensinando. Porém, não é naquilo que eu imaginava, não era no valor que eu imaginava, não é nada de como eu imaginava, mas o que eu pedi, eu recebi. Então, quando a gente pede uma cura e não alcança a cura, a gente tem que olhar para nós e pensar o seguinte, Wender: será que essa cura, se viesse agora, ela iria me fazer uma pessoa melhor ou iria me afundar ainda mais? Porque a doença, a dor, e entenda a doença como também desejos e vontades que nós temos e não conseguimos realizar. Entenda isso como uma doença também, né, como uma parte de uma doença, porque isso fere a nossa emoção, isso fere o nosso emocional. E aí, se eu alcanço aquilo, daqui um pouco eu fico tão feliz que eu começo a ter atitudes e ações que me comprometerão muito mais espiritualmente. Então a doença passa a ser um freio, passa a ser um véu, algo que me protege e não algo que me amaldiçoa. Eu acho que nesse momento cabe a nós olharmos com muita serenidade ao que nós temos. Veja, por exemplo, o Chico. Chico trabalhava com muita dor. Mas agora a gente precisa ser Chico? Não, a gente não precisa ser Chico. Mas, por exemplo, tem a cena que todo mundo vê, ele psicografando, aí a quantidade de médios que vai lá e bota a mão na cabeça para psicografar. Vocês sabem por quê? Bota aí no chat. Vocês sabem por que que o Chico botava a mão na testa para psicografar? Vocês sabem por que que ele segurava a fonte aqui e tapava os olhos com as mãos? Coloquem no chat. Vocês sabem por quê? Né? Que eu falo para vocês, eu conto o que tem por trás disso. E então, pelo menos um não. O... Exatamente, Néglia. Ô, minha querida, lá de Santa Maria, que não mora mais em Santa Maria, socorrista. Hoje trabalha socorrendo pessoas. E exatamente, porque a luz atrapalhava. Ele tinha 10% de visão num olho, em função do problema físico, e no outro olho ele tinha muita sensibilidade à dor, à luz. Então a luz causava muita sensibilidade que causava dor. Então ele precisava o quê? Tirar a luz do olho para não ter a acho que é fotofobia, não sei como que é o nome do problema. Fotofobia. Fotofobia. E isso que por isso ele botava a mão aqui. Então ele psicografava horas e horas e horas, aguentando a sua dor.